Vamos lá! Começamos o capítulo com a televisão focado no sangramento nasal do Gojo, e o Yuta fica preocupado com isso. Só que mais uma vez, Gojo e Sukuna expandem os seus domínios, e dessa forma, vemos que o rei havia aprendido a regenerar sua técnica com energia reversa. Ou não, né? Vai que ele já sabia sobre isso. Assim, vemos a barreira se formar e o Itadori dizendo que foi uma expansão simultânea novamente. A Anjo afirma que Sukuna também pode reparar o feitiço queimado pela técnica de reversão. E ela questiona se ele sempre pôde fazer isso ou será que aprendeu a fazê-lo agora. A questão é que o Sukuna é tão eficiente em criar ou aplicar uma nova técnica que não dá pra saber se ele aprendeu durante o combate ou se ele simplesmente já sabia utilizar esse poder. Hana então questiona quantas vezes a Anjo vai dizer isso sobre o Sukuna só naquele dia. Kusakabe então diz que até que o Sukuna destrua a casca externa da expansão do Gojo durante os 3 minutos, Satoru deve causar danos suficientes a Sukuna para que ele não consiga manter o controle da sua expansão. Só que a Shoko chama a atenção para não continuarem dizendo coisas desfavoráveis. Se o Sukuna for atingido pelo vazio infinito por alguns segundos, ele ficará incapaz de se mover. Se o Sukuna demorar 3 minutos para quebrar a barreira, o professor é quem será o vencedor. Ô Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 229 do mangá Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, chegamos na quarta-feira que nós tanto amamos. Essa semana vai ser uma loucura para trazer todos os capítulos, todos os mangás, mas vamos abordar e analisar todos, né? Todos, e a gente vai começar com o Jujutsu, que tá inacreditável. E agora, hein, Satoru Gojo? E agora? A gente vai falar logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma. E compartilha os nossos vídeos por aí, pra gente poder continuar crescendo. E olha só, a segunda temporada de Jujutsu já tá por aí. A gente tá reagindo lá no Reacts do Geek Brasil, tá? A gente vai concentrar os mangás aqui no Geek Brasil e os animes lá no Reacts. Então vai lá, se inscreve, o link está na descrição. Começamos a porradaria de novo e o Gojo vai dando várias burdoadas no corpo do Sukuna. O rei das maldições está se defendendo ainda, quando Satoru muda de posição para atacá-lo pelas costas. Mas Ryomei está esperto, só que o Gojo é mais esperto ainda e consegue acertar um soco avassalador no Sukuna, lhe mandando para longe. Ryomei é mandado para longe, mas o Gojo não lhe dá espaço e acaba puxando o Sukuna de volta para perto de si mais uma vez. Ele puxa o rei bem abaixo do seu corpo e desce uma marretada bem na altura do peito do Sukuna mais uma vez. Mas Ryomei consegue se defender bem a tempo. Gojo força seu soco sorrindo de um lado, Sukuna se defende sorrindo do outro e de repente, pela quarta vez, a barreira do professor é quebrada. Os dois são mandados para longe, fica um impasse para saber o que aconteceu, mas quando vemos o sorriso do Sukuna, vemos que a barreira dos dois colapsou ao mesmo tempo de novo, e ele levou vários danos na face, desfigurando seu rosto totalmente. Kusakabe grita que foi ao mesmo tempo de novo, enquanto Meimei está prestes a ter um ataque do coração e Chozo alerta para algo que está acontecendo. Miwa, suando frio, diz que se for dentro da barreira, o professor é o mais forte e Itadori diz que Satoru pode vencer. Gojo então ressurge, dando mais um murro no Sukuna, lhe mandando para trás, quebrando tudo que ficasse no caminho do impacto do corpo do Rei das Maldições. Na loucura total, os dois expandem seus domínios outra vez. E agora todo mundo olha pro Yuta esperando alguma explicação. O coitado tá mais perdido do que nós. Mas brincadeiras à parte, é claro que o Yuta consegue perceber o que está acontecendo e diz que será agora. Higuruma também consegue perceber. Akari questiona o que aconteceu e Yuta abre um sorriso dizendo que talvez a expansão do Gojo
foi invocada mais rápida que a do Sukuna. A cura do corpo do Sukuna atrasou a cura da técnica dele, ocasionando um delay na expansão do próprio Rei das Maldições em 0.01 segundos. Ou seja, o Gojo estava invocando a sua expansão de domínio para ocasionar ataques no corpo físico do Sukuna, para atrasar no processo da regeneração, para que o Sukuna, na hora que fosse a hora que ele invocasse a sua expansão de domínio, ele ficasse atrasado. E apenas um delay de 0.01 segundos foi o suficiente. Sukuna é pego pelo vazio ilimitado e Gojo lhe acerta um soco mais uma vez no peito. A expansão do Sukuna é engolida pela expansão do professor em 2 minutos e 40 segundos. Assim, o Santuário Malevolente desaba, deixando o Sukuna à mercê completamente do infinito do Gojo. Ele não pode fazer mais nada, não pode se mexer. O seu cérebro está repleto de informações. Vemos uma página dupla incrível do Sukuna imerso ali no vazio ilimitado. E Gojo se aproxima para lhe dar o hit final. O professor diz que vai esmagar os pulmões, o coração e o fígado do Sukuna, que vai lhe deixar mais perto da morte do que ele havia feito com o Itadori. Mas é neste momento que tudo que a gente falou no capítulo passado acontece. Das sombras, Mahoraga surge onipotente na frente do Gojo. Gojo diz que a invocação da sombra foi no tempo exato, só que ele se prepara para destruí-la com apenas 3 golpes e que vai usar o vermelho. Mas antes do Gojo acertar o Mahoraga com o vermelho, a sombra soca o chão e quebra a barreira do professor. Bom, pra quem duvidou de mim aí no capítulo passado, está aí, né? Pelo menos é o que aparenta a explicação de que o Leme estava girando dentro das sombras do Sukuna durante todo esse tempo. Como visto ali no capítulo 119, assim que o Sukuna derrota o Mahoraga, o Leme ficou. Ele acabou ficando ali e não foi destruído, o que demonstrava pra nós que poderia, né? O que poderia ser realmente um sinal de que deveria ser utilizado mais pra frente como um objeto à parte, né? Como se fosse realmente uma estrutura que poderia ser utilizado e até mesmo remodelado na forma de poder utilizar a sombra mais pra frente, né? Quando ali a Yoruzu foi realmente na cabeça, né? Ele conseguiu realmente utilizar na cabeça. Agora com o Gojo ele deixou nas sombras para poder utilizar no momento certo. Tudo leva a crer que o Leme esteve girando dentro das sombras durante todo esse tempo, sem a necessidade de perder o domínio amplificado. Na hora certa, o Sukuna lhe invocaria, como a gente viu agora no final do capítulo. Então, se o Leme ficou girando durante todo esse tempo, já demonstra para nós ali que todas as habilidades que o Gojo utilizou foi adaptado. E se o Leme é um objeto à parte, sem a necessidade realmente da utilização da sombra, isso quer dizer que o Sukuna poderia utilizar o domínio amplificado e, ao mesmo tempo, utilizar o Leme do Mahoraga para que ele pudesse se adaptar. Enquanto ele fosse lutando contra o Gojo, a gente pudesse ver ali a sombra se adaptando. E no último capítulo, isso leva a gente a entender que a sombra estava realmente ali se adaptando. O Leme estava se adaptando na forma da utilização do poder. Agora, o Gojo tá mais ferrado que o Itadori em Shibuya, porque vai enfrentar o Mahoraga, está realmente sem a técnica e a sombra já se adaptou ao infinito. Sukuna ele foi magistral na sua estratégia e no último segundo colocou de uma vez o professor contra a parede. Se o Leme está invocado desde o começo, né? Se ele está girando desde o começo da batalha, o Mahoraga já está adaptado a quase todas as técnicas do Gojo, desde o infinito, vermelho, o roxo e o vazio ilimitado. A única técnica que o Gojo ainda não utilizou foi o azul, né? Ainda não utilizou o azul, então
pode ser que tenha alguma resposta, pode ser que algo saia do azul, mas tudo leva a crer que o Gojo tá muito ferrado. Agora, o Gojo vai ter que tirar um coelho dessa cartola. Ele vai ter que tirar alguma técnica, alguma coisa inédita para pegar essa sombra. Senão, é game over para ele. Gojo então observa a sua situação de uma forma complicada, percebendo que a sombra já havia se adaptado ao vazio ilimitado. Mahoraga sorri para Gojo como se estivesse de escárnio, como se quisesse passar uma mensagem de "eu te peguei". Dessa forma, sobe a mensagem do editor dizendo que um sorriso destemido surge e ele quebra o equilíbrio. E assim, o capítulo termina nos informando que infelizmente não teremos continuação na semana que vem.